Então, dando continuidade ao nosso estudo das cônicas, hoje nós vamos falar sobre parábola, que é o nosso terceiro estudo aqui. Então, parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de um ponto F e de uma reta D, que são fixos. A interpretação geométrica pode ser feita dessa forma aqui, ó. Então, dada uma reta, que a gente sempre vai representar como D, que a gente vai chamar depois de reta diretriz, e o F, que é o foco da minha parábola. A definição é a seguinte: essa representação que está aqui em azul é o que a gente vai chamar de parábola. Todo ponto que eu pego nessa parábola, a distância desse ponto até o F é igual à distância desse ponto até a reta diretriz. Mesma coisa se eu pegar um ponto aqui, a distância desse ponto até o foco é igual à distância desse ponto até a reta diretriz, certo? Aí agora a gente vai falar sobre os elementos de uma parábola. Então, considere esta parábola aqui. Nós vamos chamar de o ponto F de foco. Então, o foco da minha parábola é esse ponto aqui que a gente vai nomear sempre por F. A diretriz, que é essa reta D. Eixo de simetria é a reta S, que passa pelo foco e é perpendicular à diretriz. Então, olha só, sempre que eu tiver uma reta perpendicular a essa diretriz, ou seja, formando aqui um ângulo de 90 graus com a diretriz, e que passa pelo foco, a gente chama essa reta de eixo de simetria. Por quê? Se você olhar aqui nessa reta, ela divide a parábola exatamente ao meio. Então, se eu dobrasse essa parte para cá, ela coincidiria uma com a outra. Essa é a ideia, né, do eixo de simetria. Parâmetro da parábola é a distância entre o foco e a reta diretriz D. Essa medida será indicada por P. Note que aqui no meu desenho, ele representou aqui por P sobre 2 e aqui por P sobre 2. Então, esse parâmetro, que a gente vai representar, né, por P, é a distância do foco até a reta diretriz. Aqui, eu já vou comentar o porquê que está esse P sobre 2. Antes, a gente vai definir esse último elemento, ó. Vértice da parábola. Ponto V, em que a parábola intercepta o eixo de simetria. Então, note que, pela definição de parábola, como aqui é o vértice dela, a distância desse vértice até o foco tem que ser igual à distância desse vértice até a reta diretriz. Como ele fala que o parâmetro é a distância do foco até a reta diretriz é P, então esse vértice está exatamente no meio. Então, por isso que aqui ficou P sobre 2 e P sobre 2. Esse conceito vai ser importante na hora da resolução dos exercícios. Com relação à equação de uma parábola, a equação reduzida, você vai ter que analisar 4 casos. O primeiro é o seguinte: quando a concavidade da parábola for para cima. Então, ó, quando eu tiver uma parábola nesse formato. Então, olha os meus elementos aqui. O foco, a minha reta diretriz, o vértice. Então, do vértice até o foco, P sobre 2. Do vértice até a reta, também P sobre 2. Né? A equação dessa reta é dada por essa fórmula aqui. X menos a equação reduzida, tá? X menos x vértice, que é a coordenada x do meu vértice, ao quadrado, é igual a 2p, então 2 vezes o parâmetro, que multiplica y menos o y vértice, que é também a coordenada aqui do meu vértice, certo? Se a concavidade for para baixo, então esse outro caso aqui, mesma ideia, só que agora concavidade para baixo, a fórmula, a única coisa que vai trocar é esse sinal aqui. Quando a concavidade for para baixo, na minha fórmula vai ficar menos 2p. Então, já falei de concavidade para cima, concavidade para baixo. Também eu posso ter a concavidade para a direita, que eu teria uma parábola nesse formato. Vejam que a ideia é exatamente a mesma. Ó. Parábola, aqui é o meu vértice, reta diretriz, então y vértice, x vértice, tudo exatamente igual, tá? Olha só o que vai acontecer com a minha equação dessa parábola. Vai inverter. Aqui eu vou começar com o y menos o y do vértice ao quadrado, igual a 2p, que multiplica o x menos o x do vértice.
Então, se a concavidade for para a direita, troca a posição do y com o x em relação àquela que a concavidade é para cima. E se a parábola tiver a concavidade para a esquerda, a única coisa que muda em relação a que tem a concavidade para a direita também é esse sinal de menos. Tá? Então, são as 4 possibilidades. Vamos aos nossos exemplos, então. Primeiro, observe a imagem abaixo e determine a equação reduzida da parábola. Então, para esse caso aqui. A primeira coisa que é importante você observar é que a parábola tem concavidade para cima. Então, quando a parábola tem concavidade para cima, a equação reduzida é nessa forma aqui. X menos x vértice ao quadrado igual a 2p, que multiplica o y menos o y do vértice. Então, o que eu vou precisar? Das coordenadas x e y do meu vértice e do meu parâmetro p. Eu vou começar determinando o valor desse parâmetro p. Como que eu determino isso? Ele fala, de acordo com o que nós definimos, o parâmetro é a distância do foco à reta diretriz. Nesse caso aqui é fácil de eu perceber que, como o foco está no ponto 6, vale 6 para y, e a reta diretriz vale 1 para y, então o meu p é o módulo de 6 menos 1, que é 5. É sempre importante colocar em módulo, porque como p é a distância do foco até a reta diretriz, ele tem que ser positivo. Se você colocasse em módulo e colocasse 1 menos 6, também ia dar 5 do mesmo jeito. O x do vértice, né? Então esse ponto aqui. O x é fácil de eu ver quanto vale. Vale 2. Então, o meu x do vértice é 2. E o meu y do vértice é a média entre esses dois valores. Ou seja, 6 mais 1 dividido por 2, que é 7 sobre 2, ou 7/2. Então, com o parâmetro o x e o y do vértice, é só eu aplicar aqui na minha fórmula. Então, x menos 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 5, que multiplica y menos 7/2, certo? Fazendo a conta aqui, 2 vezes 5 dá 10. Então, isso daqui já está na forma da equação reduzida. A única coisa que às vezes pode acontecer, principalmente em questões com alternativa, é o seguinte. Para não ficar essa fração, esse 10 que está aqui, você simplifica com esse 2. Então, como 10 dividido por 2 dá 5, você coloca o 5 aqui fora e coloca um 2 aqui junto do y. Então, você pode também escrever essa equação desse jeito aqui, ó, tá? Tirando essa fração. É uma outra opção. As duas estão corretas. Outro. Mesma ideia, só que agora eu quero a equação dessa parábola. Então, primeiramente, vejam que a parábola está voltada para a direita. Então, quando a parábola está voltada para a direita, eu sei que é essa fórmula que eu tenho que usar. Y menos o y do vértice ao quadrado igual a 2p, que multiplica o x menos o x do vértice. Novamente, para calcular o valor do p, o que é o p? É a distância do foco à reta diretriz. Percebam que a reta diretriz aqui coincide com o eixo y, então é a reta x igual a 0. Então, o meu p vai ficar o módulo de 3 menos 0, que é 3. Nesse caso aqui, é mais fácil perceber o quê? A coordenada y do vértice. Como o meu vértice está aqui, a coordenada y do vértice vale 1. E a coordenada x do vértice, de novo, é a média aritmética, só que agora entre as coordenadas x. Então, 0 mais 3 dividido por 2, 3/2. Agora, com o parâmetro e as coordenadas x do vértice e y do vértice, é só eu substituir aqui. Então, vai ficar y menos 1 ao quadrado igual a 2 vezes 3, que multiplica y menos 3/2. Aqui, 2 vezes 3, 6. Então, isso daqui é a minha equação reduzida. Ou, se eu não quiser deixar essa fração aqui, eu posso, como 6 dividido por 2 dá 3, então eu preciso deixar um 3 aqui fora. Então, eu vou colocar o 2 aqui junto do y. Então, aqui é uma outra forma de eu escrever essa equação reduzida. E um último exemplo, que é o seguinte. Qual é o vértice de uma parábola com foco no ponto menos 2 e 4, cuja reta diretriz é y igual a 1? Então, a primeira coisa que você tem que perceber, como a reta diretriz é y igual a 1, y igual a 1 é uma reta horizontal.
Então, sempre que for y igual a uma constante, nós temos uma reta horizontal, tá? Então, a parábola ela tem concavidade ou para cima ou para baixo. Só que aqui eu não vou precisar saber qual é a concavidade, porque eu só quero saber qual é o vértice. O que eu vou fazer então? Ó? Como ela tem concavidade para cima ou para baixo, o x do vértice coincide com o valor x do meu foco, que é aquele primeiro exemplo que nós fizemos. Então, só de olhar aqui para as coordenadas do meu foco, como o x é menos 2, o x do meu vértice também é menos 2. E o y do meu vértice, ele é o quê? O ponto médio entre o y do foco e o y da minha reta diretriz. Bom, o y do meu foco vale 4. Como a minha reta diretriz é 1, então a média 4 mais 1, 5 dividido por 2, ou seja, 5 meios. Logo, o meu vértice tem coordenadas menos 2 e 5 meios. Bom estudo a todos!